Na cidade de Souza são 6 horas 32 minutos. Está de volta o programa Espaço Aberto, a voz do trabalhador. Kerlin Souza já está aqui com a gente para tratar um pouco mais sobre a reforma trabalhista. Os doutores do escritório Marcos Inácio Advocacia, doutor Marcos Casimiro e doutor George Petrúcio, estão aqui para tratar um pouco mais sobre o tema reforma trabalhista, o que muda na relação de trabalho, trabalhador-empresa, empresa, contrato de trabalho também. Osnildo, aproveitar aqui o reinício do programa, mandar um forte abraço para a Mundinha, no sítio Campina Nova, para doutor Misael e dona Gracineide, lá no bairro São José, para doutor Antônio também, no sítio Campina Nova, para J. Bento, Aldemir Moreno, Tico Rocco, Edna Cristina, lá no Guanabara, Juliana Torres também com a gente aqui no Facebook, João Brito, lá no Cine Super de Natal, também Salomé Parente Paz. E também a dona Severina. A dona Severina já está em Souza? Não, ainda se encontra em João Pessoa. Dona Severina, um forte abraço. Estamos esperando a senhora aqui para tomar aquele café, viu? Osnildo, tem alô aí? Por enquanto, Kerlin, só aqui visualizando a questão das postagens em relação ao nosso editorial, que haja realmente, Kerlin Souza, esse alerta a você que nos escuta e agora que nos visualiza pelo Facebook, que tenhamos precauções, que sejamos cautelosos no que falamos hoje, porque os nossos filhos e essas gerações que se formam e escutam muito, e hoje as redes sociais, mas também ter aquele momento familiar, de sentar à mesa, compartilhar com seus filhos o que realmente está acontecendo. Leve a voz do programa Espaço Aberto à sua família. Desperte nessa juventude um olhar mais criterioso para tudo isso que acontece. Quando a gente percebe, Kerlin, a defesa de um militar, é um termo muito utilizado no Rio de Janeiro, Kerlin, um miliciano, sabe, doutor Jorge Petrus? Como alternativa, João Antônio, para governar o Brasil, eu fico preocupado, Kerlin Souza, porque as gerações atuais estão deixando parte tenebrosa das redes sociais interferirem na sua família e levantar a bandeira de um algoz, sabe? Um algoz muito perigoso, e faz com que esse algoz comece a tomar. Eu digo para mim mesmo que eu não vou pronunciar o nome, sabe, desse miliciano, porque eu não quero que as gerações que me escutam digam que um dia eu pronunciei o nome desse indivíduo. Para mim, é um mal que se instala hoje no Brasil e está recebendo o apoio da juventude que ela lançou. Isso me preocupa, João Antônio, porque você, como jovem, sabe, hoje promissor nas ondas do rádio, tem uma visão muito democrática e muito popular do que vem acontecendo no Brasil. E aí, quando eu vejo jovens da mesma faixa etária de idade de João Antônio, Kerlin Souza, defenderem um nome de um miliciano, sabe? de um indivíduo que prega o militarismo, isso me preocupa. Por outro lado, vejo a Margarina Doriana esboçar toda a sua riqueza, visitando cidades como Campina Grande e outras cidades de Porto Grande, como se lá fossem mini castelos. E aí a gente encontra gente bater palma para... Nós sabemos muito bem de onde vem a riqueza do atual governador, do atual prefeito de São Paulo. Certo? É do exterior, é capital estrangeiro. E aí? Ele já tem um plano de privatização para o município de São Paulo, e com certeza, se acontecer dele ser candidato, é a continuidade do ódio ao partido que fez muito bem a esse país, independentemente dos seus erros, de suas falhas. Mas nós temos, Kerlin Souza, uma bandeira a ser hasteada. Não é a bandeira do Partido dos Trabalhadores, é a bandeira de Luiz Inácio Lula da Silva.
ontem eu conversando com o João Antônio, eu deixei muito claro para ele que Lula se tornou um ícone desse país e do mundo, sabe? Um patrimônio mundial que leva o... Vou voltar à frase, João. Sobrou comer para extinção. Às 6 horas da tarde, ao pôr do sol, não canso de ter ouvido a palavra no portão da minha casa, sobrou comer. Hoje, certo? Está retornando de forma lenta, mas já, doutor Marcos, nós que viemos do bairro do Angelim, que sempre foi um bairro muito marginalizado, e nós teremos de volta a lata de doce ou a lata de sardinha, batendo no portão e perguntando, sobrou comer? Eu não aceito. Eu não aceito e vou ser resistente e persistente em dizer a você que nos escuta, atente para tudo isso que está acontecendo no nosso país, porque nós somos ferramentas de mudança da sociedade e também de que as gerações futuras possam ter, na sua concepção, alguém ou você seja parte dessa corrente de que nós não aceitaremos essa forma bruta, certo? Que vem se instalando no Brasil, Kerlin Souza. E principalmente, eu gostaria de escutar de você, que é um espectador das redes sociais, o que você tem visto aí em relação à ebulição do nome do miliciano, que você não quer dizer o nome aí. Olha, Osnildo, realmente a gente precisa fazer uma reforma política. Mas a reforma política que devemos fazer está muito além de aprovar ou não distritão, lista aberta, lista fechada. Está muito acima disso aí. Há 2 anos atrás, iria se fazer uma reforma política e quase que se conseguia voltar à época do voto na cédula de papel. Quase que se conseguia esse retrocesso. Mas aí isso não vingou. Talvez essa questão do distritão, lista fechada, lista aberta, isso aí também não vingue. Mas o que eu acho interessante é o discurso de quem apoia outros candidatos, certo? É o discurso do novo. Tem que ser um novo. Para eles, basta ser um diferente. Não significa ser novo. O prefeito de São Paulo, ele só seria um nome que ainda não foi presidente. Não significa dizer que é uma política nova, que vai dar certo. Certo? O que você não quer falar o nome, e aí eu falo, o Bolsonaro, ele também é apresentado como apenas um novo, só porque nunca foi candidato. Só porque não tem nenhuma prova de corrupção contra ele. Mas também não tem contra o ex-presidente Lula. E aí o Ministério Público, essa semana agora, ela pediu, né, que fosse inocentado o Lula, porque ele foi condenado pela delação de Delcídio. Delcídio não conseguiu apresentar a prova e os benefícios da delação dele, o Ministério Público também pediu a suspensão. Alegando, né, lógico, que Delcídio estava mentindo. Já que ele não apresentou prova, ele fez uma delação para ter um benefício, né, da redução da pena, ele mentiu, então o Ministério Público agora está pedindo a redução dessa pena. O caso do triplex já foi, inclusive, descoberto quem é o dono, né, o dono apareceu e não era o Lula, e ele foi condenado a 9 anos. E agora, essa semana aí, teve o lançamento do filme da Lava Jato. O interessante da Lava Jato, claro que eu não sou contra a justiça. A justiça realmente tem que ser feita. Porém, a justiça tem que ser aquela que, como a deusa, que tem os olhos vendados, é para não ver. Né? A deusa Artemis, ela está com os olhos vendados para não ver a quem ela está julgando. E ela não tem que ser como o nosso STF, que apenas é paga para não ver. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. A Lava Jato é aquele tipo de Lava Jato que só lava uma banda do teu carro. O outro deixa do jeito que está. Não é bem assim que a justiça tem que trabalhar. A gente está vivendo essa ditadura do judiciário também. Juízes, magistrados, como o do Mato Grosso, recebendo 500 mil reais. Isso é quantos por cento, Osnildo? Quantos por cento, Osnildo? Acima do teto constitucional, que é 33 mil. E o cara está recebendo 500 mil e aí não está nem aí. E disse, o que é que você tem a ver com isso? Todo mundo tem alguma coisa a ver com isso, que somos nós quem pagamos.
Tem uma ligação no ar aí, João? J. Bento do condomínio tá no ar. E ele também, com certeza, vai tratar esse assunto aí. E eu só queria que a população ficasse mais consciente. Não é porque o cidadão, o candidato, é um candidato que nunca foi, nunca apareceu como candidato, que ele vai significar uma política nova, coisa com ideologia a se fazer. A gente sabe que o Bolsonaro ele não tem ideologia nenhuma. É de bater bandido, prender bandido, não sei o quê, e a justiça também. Que defende que todo cidadão é inocente até que se prove o contrário. E ele vai simplesmente chegar na rua e matar o bandido e pronto, alegando que é traficante. E se chegar numa mesa de bar porque não gosta de mim, atirou em mim e bota um pacotinho de cocaína e diz, é traficante. Isso também não resolve o problema da insegurança no Brasil. Mas vamos botar J. Bento no ar. Alô, bom dia, J. Bento. Bom dia. Sim. Bom dia, bom dia, Kelly, bom dia, bom Antônio e bom dia, Luciano Fernando. Escutando aqui o programa e estou analisando o que vocês estão falando aí. Você veja bem, essa eleição de 2018, eu já procurei em quem votar e não achei, até agora não achei para deputado federal, nem senador. E nós fica no Deus dará. Porque você veja bem, essa turma que tem aí, todas são igual um ao outro. Esse velho Zé Maranhão quer se entrosar no Estado, apoiado por o governador Ricardo Coutinho. Eu, pelo menos, se Zé Maranhão for candidato, eu não tenho meu voto para sair da minha casa para dar a ele. E esses deputados aí, Hugo Mota, o Wilson Filho, esse filho de Cascunha Lima, e esses aí não vê meu voto nunca, viu? Sabe por quê? Porque eles votaram tudo contra nós, tudo contra os trabalhadores. E quem faz, Nildo, aos pobres, quem persegue pobre, a estrada dele é estreita, viu? E por isso que eu digo, olha, eles estão fazendo de tudo para Lula não ser candidato a presidente do Brasil. E do jeito que eu estou vendo pela conversa que eu vi essa noite no jornal da Rádio Carrazeira, já estão prometendo até cadeia a Lula e outros aí, que é companheiro de Lula. Mas isso aí, você vai ver em que vai dar. Eles vão fazer de tudo o que fizeram com Dilma aí, estão projetando para fazer com Lula, que Dilma não desviou um centavo, botaram para fora aí, com esse presidente que tem aí, que é um campeão de ruindade no Brasil inteiro. Ele compôs deputado, tudo e senadores para votar contra aquela denúncia dele, e já tem muitos aí, e ele vai pagar pela mesma moeda. Isso é o que nós estamos vendo, Nildo. Mas a pobreza está ao tempo. Eu não tenho quem votar para deputado federal e senador, porque esses que estão aí, Nildo, eu não saio da minha casa para dar meu voto a eles, viu? Eu só queria dizer isso a vocês, um bom dia, com muita saúde e paz, esse final de semana que seja muito aproveitoso para todos nós. Um bom dia. Bom dia, seu Zé Guarda. É sempre um grande prazer. E eu, João Antônio, a semana passada eu até ressaltei a participação do seu Zé Guarda, porque é a voz, doutor George Petrus, que nós temos da comunidade, porque a ideologia do nosso programa e a grande mensagem do nosso programa é ter a participação popular inserida no nosso programa. O seu Zé Guarda é como se fosse o nosso... a voz que ecoa de lá para cá. E aí, seu Zé, eu concordo plenamente com o senhor. Inclusive, já tem deputados aqui, né, Kellen, que nós não podemos esquecer, e principalmente a classe trabalhadora, de relembrar sempre os deputados golpistas, certo? Que além de ter afastado uma presidenta eleita pelo voto direto, também votaram a favor da reforma trabalhista, que trará à classe trabalhadora um esmagamento e uma fragilidade dos seus direitos. E aí, Kellen, vamos relembrar o nome dos deputados golpistas e que são contra os trabalhadores na Paraíba. Vamos lá. Aguinaldo Ribeiro, André Amaral, Benjamin Maranhão, Damião Feliciano, Efraim Filho, Hugo Mota, Pedro Cunha Lima, Rômulo Gouveia, Wellington Roberto e Wilson Filho. Veneziano Vital, ele só deu voto a favor do impeachment da Dilma.
mas ele não votou a favor da terceirização, ele não votou a favor da reforma trabalhista e ele também votou contra defender Temer, né? No caso, votou contra o arquivamento do processo que iria... Kerlin Souza, e trazendo para a realidade de Souza, o deputado que votou ou se ausentou, que é o Wilson Filho. Como ficou a situação dele, tanto no golpe afastando a presidente Lula, presidente Dilma, como também a reforma trabalhista? Como ele se posicionou? Em relação à reforma trabalhista, ele votou sim a favor desse retrocesso, votou sim a favor do impeachment da presidente Dilma, votou não em relação à terceirização. E em relação a defender Temer, ele se ausentou, alegando que perdeu o voo lá nos Estados Unidos, né? Que o voo lá atrasou, que a gente sabe que os aeroportos só é ruim aqui no Brasil. Todo canto funciona bem, né? Aqui é onde tem mais atrasos. E ele se ausentou, porém ele tinha dito, não, se eu fosse votar, eu iria votar pelo arquivamento do processo do mesmo jeito. Mas aí fica o alerta aos trabalhadores de Souza e da Grande Souza. Deputado bom é deputado que represente os anseios da classe trabalhadora. Deputado covarde, corrupto ou golpista são os que representam o capital. E aí é bom você ficar alerta e atento ao nome desses deputados, em especial ao Wilson Filho, que tanto rodeia a cidade de Souza, com promessas e conversas, sabe? Que nós sabemos muito bem como terminam, João Antônio. Sabe? A gente já conheceu as artimanhas desses políticos que vêm e tentam cooptar seu voto com migalha, com botijão de gás, com pneu de moto. Fique alerta, porque o seu bolso de trabalhador e suas mãos calejadas é quem vão pagar por votar nesse tipo de candidato. Não é só o Wilson, não. Tem outros aí que caem de paraquedas aqui, tipo o Hugo Mota também foi muito bem votado Hugo Mota, e aí fica o grande alerta, Kerlin, para o Leonardo Gadelha, que é o embaixador da reforma previdenciária. Olha, senhor Leonardo, o senhor fica já avisado, o senhor fica bem avisado, se o senhor for candidato, haverá aqui no programa Espaço Aberto uma voz muito ativa contra o senhor em relação a votos na cidade de Souza e dos trabalhadores da cidade de Souza. Que fique bem claro, se a reforma trabalhista for aprovada, o senhor prepare para extinguir sua carreira política. Porque nós trabalharemos contra essa reforma e contra a sua eleição. E olha só, eu me preocupo também na fala de Zé Guarda aí, que ele disse que não ia sair, ele não tem candidato a deputado estadual e federal, e para esses aí ele não ia sair para dar o voto. Até concordo que para o que a gente apresenta aqui, o que a gente, assim, a nossa mídia, a nossa sociedade, apresenta como candidato na cidade de Souza. Na verdade, aqui em Souza tem dois lados e são bem definidos, certo? É um pouquinho de 1.000 votos para um lado, 1.500, 2.000 para o outro, mas Souza é bem equilibrado. Não tem aquela família que comande com pelo menos 80% dos votos. Aqui não. Aqui é meio a meio. Então, o que acontece? Cada um que apresenta um candidato que não faz nada. Um candidato que tem apenas o quê? Emendas para a sua cidade. E emendas a toque de caixa, como foi apresentado aqui pelo presidente, comprando os deputados a favor das emendas constitucionais, que são constitucionais, é obrigatório de mandar para aqueles deputados lá. Mas aí ele só pagava as emendas de quem votasse a favor do arquivamento do processo do Temer, a favor da reforma trabalhista. Então a gente vê aqui deputados que não recebeu 1 milhão ou 2 milhões em emendas constitucionais e tem outros que já recebeu mais de 500, 200 milhões. Que aí, Kerlin, o grande objetivo é cooptar os chamados líderes políticos, tipos das cidades de médio e pequeno porte, que são cooptados por qualquer emendazinha aí, sabe? Tipo asfaltamento de rua, um processo que esteja tramitando e há necessidade de um engavetamento ou de uma parada, porque o processo está andando muito rápido. Isso faz com que esses deputados pousem aqui na região, sabe? Caiam aqui de paraquedas e esses líderes, sabe? Se achem aí com direito, sabe? De dizer que a boiada é dele e aí você, trabalhador e trabalhadora, fique muito atento. E é essa a minha preocupação, porque o pessoal não quer mais se sentir, né, boiada
e acha que não tem, simplesmente quem votar não vai lá e dar o voto, ou vai votar em branco, ou vai anular seu voto para deputado estadual. E assim, na verdade, essa não é a real saída. Tem que se escolher um candidato, o cidadão tem que ir lá e votar. E muitos dizem assim, quando eu converso, esse meu discurso tem muitos que dizem, mas não tem nenhum. Tem. Vai ter sempre alguém, né? Vai ter sempre alguém disponível a trabalhar por você. Porém, às vezes, ele não é o cara que é apresentado pelo prefeito da cidade, a bancada de vereadores da cidade, não é pelos líderes políticos da cidade, mas pode dar uma estudadinha nos candidatos que vai ter alguém disponível a trabalhar por você. Como no nosso caso, olha, se todos os políticos aqui fossem iguais, a votação seria sim para tudo. Mas teve alguns votos que foram contrários. Como, por exemplo, na defesa do Michel Temer, contra o arquivamento aqui, teve o Damião Feliciano, o Luiz Couto votou não em tudo. A reforma trabalhista, terceirização, o impeachment, o Luiz Couto ele votou contra tudo, tá certo? E também teve o Veneziano Vital, votou contra praticamente tudo. Então, se fossem os políticos todos iguais, a votação seria unânime, e não é. Então, a gente tem que ressaltar que existem trabalhadores, existem deputados que vai trabalhar por você. A gente tem mais uma participação aí, é Genival, do Raquel Gadelha. Bom dia, Genival. Bom dia aí, um abraço aí a Kelly, a Osmilda, a Luciano e a turma que tiver aí, né? Um bom final de semana para vocês. E a minha participação, né? O Lula foi inocentado, né? Saiu ontem no Jornal Nacional, assisti. Eu queria saber, aquela e Osmilda, se faz medo o risco de alguém, aquela turma que procura fazer o mal a ele, se é perigoso, assim, fazer um esprimorte com ele, ou tipo de cassação, a gente fica preocupado, né? É que o homem foi inocentado, graças a Deus. Eu queria saber isso aí, a minha participação. Muito obrigado. Muito bem, Genival, é isso aí. Agora, é isso que a gente quer saber, o que vai acontecer, né, com o processo do Lula. Eu estava escutando um discurso dele aqui na caravana que ele está fazendo pelo Nordeste, e ele está dizendo que nem é a questão de se ele vai ser candidato ou não. Ele quer que alguém da Lava Jato apresente alguma prova contra ele, que ele foi condenado sem a apresentação dessa prova. E se ele vai ser candidato ou não, para ele, né, é uma coisa posterior. A caravana, no momento, é apenas para ele escutar a população. E ele disse uma coisa, que se eu não for candidato, eu quero ser o melhor cabo eleitoral que o Brasil tem. E com certeza será. Né? Mas a gente tem uma participação aqui, João Antônio, daqui a pouco a gente vai trazer esse áudio do presidente Lula, rapidinho. J. Bento, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, J. Bento de novo. Olha, você veja bem, esses candidatos de fora, chega da cidade de Souza, implanta aí um cabo eleitoral, vai, vende, nós vende uma boiada, ele se beneficia e o pobre vota e fica, como se diz, com a mão no queixo, viu? Mas eles estão enganados, viu? Porque nós, Nilton, estamos prontos para dar a resposta. E eu disse que não tem quem votar. Agora vai aparecer aí, vai ter 2 candidatos aí, que eles vão decepcionar esses que estão aí. Vai ser Antônio Campos e Gobira, que vocês vão ver, viu? Porque ninguém tem quem votar, então vamos votar dele. Não tem outro. E senador nem vê, porque os que tem aí eu não voto nenhum. Um bom dia. Seu Zé Guarda, eu gosto e sempre estou muito atento às suas colocações, nosso filósofo dos meios sociais, mas eu só gostaria de dar uma pausa em relação, independentemente de nomes. Agora, nós precisamos de ter nomes, doutor Petrus, Jorge Petrus, que construam conosco uma sociedade, sabe, sem discriminação, sem homofobia, uma sociedade que esteja representada. E nós percebemos, senhor Zé Guarda, que o deputado Luiz Couto tem feito um magnífico trabalho na Câmara dos Deputados.
sempre ao lado do povo, dos trabalhadores. E aí, Kerlin Souza, tem uma parte, eu estava vendo aqui os comentários pelo Facebook, alguns dizendo que são todos iguais. Eu concordo com você, quando você coloca que há as exceções, e nós precisamos ressaltar essas exceções, mas e valorizá-las, sabe? E qual é a forma de valorizar? Devolver o cargo para que a gente possa continuar sendo representado, certo? Quando surge um nome tipo esses aí, seu Zé Guarda, eu fico com medo, porque nós não temos mais espaço para tiriricas. Tá? Eu acho que essa fase tiririca brasileira já passou, e esse voto de revolta, ele não pode ser atribuído a qualquer nome. O voto é algo muito precioso e muito valoroso. Kerlin Souza, eu gostaria só de ressaltar aos nossos ouvintes, nossos internautas, que nós, até às 7 horas, nós estaremos abordando esse tema, e daqui a pouco nós estaremos com o Dr. George Petrus, Dr. Marcos Casimiro, para debatermos sobre a reforma trabalhista. A gente tem, João Antônio preparou aí, ó, um áudio da visita da caravana do presidente Lula aqui no nosso Nordeste. O que o senhor acha que ocasiona, que motiva, que representa o crescimento do Bolsonaro e essa coisa assustadora dele acabar conseguindo ressoar junto a um público tão jovem que normalmente deveria ser um público mais aberto, mais tolerante? Bem, eu acho que tem muito a ver com a negação da política. Ou seja, toda vez que você começa a trabalhar contra a política, o que vem depois da política é pior do que o que tinha antes. Quando você começa de forma sistemática a negar a política, nada presta, tudo está errado, sabe? Aí o resultado é isso. O resultado é alguém que se diz um político diferente, alguém que não se diz político, querer ocupar esse espaço. Eu não vou citar o nome da pessoa que você falou, porque eu aprendi que em política a gente não cita nome, sabe, dos adversários. Mas essa figura, no fundo, ele é resultado do analfabetismo político no Brasil. Você passa a compreender que fora da política você vai encontrar um cara que é diferente, que pode resolver. Ou um político, sabe, grotesco como essa figura, agressivo, que ofende as mulheres, que ofende negro. Agora mesmo ele foi num quilombo lá em Goiás e falou o seguinte, esses quilombolas são vagabundos, o cara tá gordo, tá com mais de 90 quilos, não trabalha. Sabe, é um cidadão que não tem um mínimo de formação de respeito com as pessoas. O Brasil tem que negar isso. Se eu não for candidato, eu quero ser um cabo eleitoral muito forte. Né? Ele tem que saber disso. Ele tem que saber que eu serei forte como candidato, serei forte como cabo eleitoral, serei forte em liberdade ou preso, vivo ou morto. Eu não vou me dar um tiro na cabeça. Eu não vou desistir de fazer política. Sabe, se eles quiserem, sabe, achar que vão me impugnar, que o façam. Que eu faço. Eu vou brigar nas instâncias que eu tenho que brigar para tentar. Kerlin Souza, eu não sou profeta, mas ontem nós fizemos essa avaliação, né? Que se não deixarem o Lula ser candidato, eu queria ser o candidato apadrinhado por ele. Eu queria ser, sabe, como se diz, o abençoado, porque é um ícone, sabe, é um patrimônio mundial. Olha, é um patrimônio que defende, Kerlin, a igualdade social e que as classes da sociedade tenham sua participação no meio, sabe, que vivem. E é aí onde está o grande diferencial. Ele é o presidente que mais trouxe igualdade social para o Brasil, isso é indiscutível. E mais uma coisa que é indiscutível é que a economia do Brasil não se tornou uma economia soviética, uma economia socialista da República Soviética, que aconteceu na metade da Alemanha, acontece hoje na metade de uma Coreia, já aconteceu em vários países, um socialismo, que a economia não cresce. A economia do Brasil, muito pelo contrário, saiu da 13ª posição para a 6ª maior do mundo, certo? E beirou, por pouco, não se tornou a 5ª. A 5ª que iria tomar o lugar apenas da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Aí que economia é essa, socialista, que o cara simplesmente valoriza o povo
e a economia cresce. Em relação à política do salário mínimo, teve uma valorização de 74% de ganho real. E agora, o que é que a gente tem depois do golpe? Que ainda acham que não foi golpe. Ainda acham que não foi golpe. Mas iria ter um reajuste e aí diminuíram R$10 do que iriam reajustar. E eles falam dessa situação da redução dos R$10 como se fosse algo, sabe, sem valor. Para salvar o Brasil, para recuperar o quê? 3 bilhões da economia, que eles financiam 500, né? Livram 500 bilhões de refis. Aí como é que tira dos que deveriam ter pago os impostos para colocar no bolso do brasileiro? Afinal, o povo não foi o pato da Fiesp, né? Que o pato não ia pagar a conta. Nós sim. Hoje a gente tem mais uma participação aqui antes de começar a entrevista com nossos advogados, Jorge Petrúcio e Marcos Casimiro. Irmão Murial, né? Da Lagoa dos Patos. Bom dia, irmão Murial. Alô? Bom dia, irmão Murial. Você está no ar. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Quero dar a vocês que estão aí na rádio aí, a Karen, Osnildo. Osnildo, e como é o nome dele, do rei, o nome da outra pessoa, que tá aí, o advogado. João Antônio está aqui, Luciano, os advogados Jorge Petrúcio e Marcos Casimiro. Um abraço para o João aí, aí meu amigo do peito, João Antônio. Cara legal pra caramba. A ele é o pai dele. Rapaz, esse debate que vocês estão aí falando aí é um debate muito bom, né? Para o Brasil, para a cidade de Souza. E esse presidente que está aí, ele veio para arrebentar, ele veio para destruir o brasileiro, a pessoa pobre, porque é uma palavra que aquele momento de rock falou para mim, e ela se cumpriu. Porque quando eu consegui o meu benefício, a presidente era Dilma Rousseff. E ele dizia para mim: olha, irmão Murial, você pode se preparar. Assim que Michel Temer entrar, você vai ser cortado. Foi dito e feito. Assim que ele entrou, quando foi em julho do ano passado, se eu não me engano, ele foi cortado meu benefício. Cortado não, foi bloqueado pela justiça. E até hoje eu estou tentando, como vocês sabem aí, estou tentando. E eu queria fazer uma reclamação. De desabafo, né, Muriel? Porque eu sou portador de rancenias. Tomo medicamento e eu fui com a requisição para ali a Policlínica, se eu não me engano, e eu não fui bem atendido. E eu voltei sem passar pelo médico. Certo? Até um amigo aí pegou meu telefone para ver se ajeitava alguma coisa, mas até agora nada. Eu estou sentindo, rapaz, umas documentos da minha mão, dores. Há alguns dias atrás aí, falei até para João, e caiu uma bacia de óleo em cima dos meus pés, e eu não dei nenhum grito. Eu não senti nada, não gritei, só chamei minha esposa. Isso mesmo. E queimou meu pé, quase tudo. Até as fotos, que eu peguei do celular da minha esposa. Aí quer dizer, tem um desse tanto de problema, rapaz, que eu vejo aí muitas pessoas aí que são aposentados, não tem uma doença aí, já no seu comércio, já trabalhando. E eu tenho aqueles documentos aqui para comprovar, escoliose lombar, bico de papagaio, hernia de disco, tenho rancenias e tento olhar auxílio doença, toda vida que eu vou, esse cara às vezes vai ter com piada, rapaz, pro meu lado. Porque uma vez eu cheguei no INSS faz tempo, o cara veio com uma piada pra mim, de novo.
Aí eu fico um pouco triste. Aí eu só consigo na Justiça Federal. Quando eu chego no INSS, o cara fica com piada pro meu lado. Mas a respeito do salário aí, rapaz, o salário que a gente tem não dá pra nada mesmo, não. Aí quer dizer, se você for depender só desse salário que tem aí, desse 935, e com o gás agora que eu vi que o gás agora vai para R$65, pronto. O brasileiro vai se afundar. Porque quando eles vão aumentar, é uma mixaria. Aumentar uma mixaria. Agora os deputados ganhando 20 e pouco mil, de repente vai para 27, vai para 20 e pouco. É um negócio muito errado. Muito obrigado. Agradecer a Muriel pela participação, dizer que eu estou à sua disposição. O Sindicato dos Comerciários fica ali próximo ao FCG Centro. E hoje nós temos aqui como convidados o Dr. George Petrus e o Dr. Marcos Casimiro, que escutaram o seu depoimento. E, posteriormente, você pode procurar a banca de advogados do Dr. Marcos Inácio, aqui próximo à conveniência Hora 10, e ver tanto com o Dr. Marcos Casimiro quanto o Dr. George Petrus a sua situação. E em relação à forma como você foi recebido junto à agência do INSS, é bom a gente ver direitinho, doutor Jorge, porque houve aí o dolo, né, o constrangimento, e assim, eu não vou expressar meu pensamento em relação a isso agora, porque eu não estou a par da história afinco, doutor Marcos Casimiro, mas eu tenho interesse porque eu defendo que todo e qualquer cidadão tem que ser tratado e recebido de forma coerente, respeitosa e, principalmente, quem vai o atender saiba que ele, se procurou, tem um problema. E você está sendo pago pelo erário público para atender bem e prestar informação que é verdadeira e necessária. E aí fica a minha, desde já, eu gostaria de me aprofundar, doutor Marcos Casimiro, em relação a isso. Eu espero, Muriel, que você procure a banca de advogados do doutor Marcos Inácio, para que a gente depois, o doutor Marcos, me repasse essas informações, porque a gente tem interesse em apurar realmente essa situação. Nós temos ligação no ar, João. Chiquinho Girolamo está no ar. É só um minutinho, Chiquinho. Eu só quero trazer esse comentário aqui, ó, de Raimundo Estrela Ramalho. Ele diz assim: João Dória é dono da Lida, empresa de eventos, uma empresa virtual, só na lábia. Não assenta um tijolo sequer. Nunca produziu uma agulha. Seu negócio é costurar relacionamento e, principalmente, abrir oportunidade para empresários se aproximarem de políticos com influência. Seu negócio é fazer eventos, como fez em Campina Grande. E foi assim que chegou a ser prefeito. E o interessante é que ele veio participar de um evento importante para os empresários. Um evento oferecido, formatado, um evento promovido pela Federação das CDLs, inclusive que o presidente é aqui, o nosso Souzense Netinho, a quem eu quero mandar um forte abraço. Seria um evento importante para os empresários, para alunos do curso de administração. Enfim, alunos universitários iriam aprender bastante. Mas ele chegou lá e não deixa de dar a alfinetada política dele, né? Dizer que é candidato. E, Osnildo, tem um detalhe interessante que ele falou. Mas ele chegou, assim, pelo que eu escutei o companheiro Netinho falar, que manda nossa caloroso abraço, é que o objetivo da vinda do Dória à Paraíba era para uma palestra. Exato. E aí houve um desvio de finalidade. Tanto o doutor George quanto o doutor Marcos, isso não é crime eleitoral? Mas olha só, daqui a pouco George responde. Se você vem para fazer, diferentemente do que vem sendo feito pela caravana do Lula. Ele disse que ia fazer a caravana para conhecer os problemas do Brasil, certo? E começou pelo Nordeste. Agora, se você é convidado para uma palestra e, em vez de promover a palestra, faz um outro tipo de abordagem, eu acredito que isso tem que ser revisto, até porque, assim, tirar pedra nos outros é muito fácil. Tá? Eu vejo que, vou voltar para o nosso editorial, o ódio, sabe? O ódio que está sendo cultivado aí por meia dúzia, que não pode ser tomado como base. Carlinhos, 7-12. E aí, só para completar aqui o que ele falou no discurso dele,
você não deixou completar. O discurso dele foi que ele estava disposto a salvar o Brasil, né? E que a bandeira que ele iria empunhar é a bandeira verde e amarela. A bandeira amarela é muito interessante você saber, a bandeira verde e amarela. Aquela lá do Pato. Do Pato, é? Exato. Porque é da Avenida Paulista, que tirou a presidente, engraçado que esse é o discurso da direita. Nossa bandeira nunca será vermelha. A bandeira nunca será vermelha. Eu não vi nenhum projeto de mudar a cor da bandeira do Brasil, que por sinal é uma das mais lindas de todo mundo. A bandeira mais bonita é a do Brasil, lógico. Que desenvolve, cresce, que gera empregos e oportunidades. Eu estarei ao lado desses brasileiros. E ao lado desses brasileiros, como vocês, eu terei orgulho, como tenho, de tornar uma só bandeira. E esta bandeira, minhas amigas e meus amigos, não é a bandeira vermelha, é a bandeira brasileira, a bandeira verde e amarela. Essa é a nossa bandeira. Muito obrigado. Quando eu vejo alguém empunhar uma bandeira vermelha, não que seja a bandeira do país, mas é uma bandeira de luta, porque nós conquistamos, nós estamos lutando por nossos direitos, para que nossos direitos sejam, pelo menos, respeitados. Tá certo? Mas é isso aí. Agora vamos aí, tem a participação de Chiquinho Girolamo. Bom dia, Chiquinho. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. De antemão, me pedir desculpa pela demora, mas é o calor do debate. Seja bem-vindo. Um bom dia. Num dia mesmo que eu não vou brigar com vocês por quanto vocês se fizeram por demorar. Isso faz parte das conversações, das relações humanas. Um bom dia para vocês, Kerley, Osnildo, João Antônio, Luciano, os demais da conjuntura que faz a programação e também aqueles que são pertencentes à lei terráquea, quero dizer, os advogados que vocês mesmos anunciaram. Meu bom dia muito respeitoso, mas só que em segundo lugar esse respeito, porque o respeito primeiro e o bom dia especial é para o príncipe da paz, Jesus Nazareno. Tem diversos assuntos para comentar. O de Osnildo foi muito interessante quando ele disse: deixa de lado os tiriricas da vida. Ele foi muito rico nessa proposição. Chega de votar em tiririca. E os dois nomes anunciados aí, que me perdoe, o rapaz de São João do Rio do Peixe e o também lá de Cajazeira. Mas entre eles dois, eu ainda votava em seu Zé Guarda, para sintetizar o fato. Outra coisa que eu observei, e vai ter uma observância do vislumbre espiritual sobre a falação do ex-presidente Lula. Eu acho que ninguém no Brasil percebeu isso, porquanto o texto é espiritual, quando ele disse: olha, eu não vou me dar um tiro na cabeça. Ele disse que não ia atirar nele mesmo. O que significa isso no mundo espiritual? Ele já está iniciando que se ele aparecer morto, não foi ele que se matou. Alguém que tem interesse na queda dele fez isso. Isso esse meu comentário aqui, admito que é muito forte. Ele anunciou que não vai se matar. E agora é um comentário meu, mas se ele continuar conversando, se ele continuar na labuta, se ele continuar dando a entender que quer voltar à presidência e que representa um peso maior para formar um time que venha trazer, através da coalizão política, um nome respeitado para a República Federativa do Brasil, com certeza ele será assassinado e não é difícil fazer isso nos dias de hoje. Agora, quanto ao Kerley, que ele falou em bandeira verde, vermelha, não importa a cor da bandeira, que ele disse que a bandeira do Brasil é bonita, Agora, o comentário é meu, do Girolamo, eu afirmo e digo, eu ainda sou a bandeira mais linda do mundo, chama-se a bandeira da nação hebraica do Estado de Israel. Pode registrar isso, que eu assino embaixo. Aquela bandeira representa o próprio Salvador da humanidade, que é Jesus Cristo. E eu nunca disse isso e vou dizer aqui no ar. O maior político do mundo hoje chama-se Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Pode gravar essa fita e divulgar para o mundo, que é eu, Girolamo, que afirmei isso. Se vocês tiverem algum outro assunto, algum tema, pode me trazer. Se vocês não disser nada, eu vou me embora tomar café. Não, sim, você está convidando para a gente tomar café contigo? Não, porque não foi preparado. O que tem aqui só dá para mim, para o Zacarias e a minha turma. A Raquel, o Israel e a Elziene. Aí, numa outra oportunidade, vocês serão convidados, porque eu vou me preparar. Mas agora não dá para preparar, que está em cima da hora. Fique à vontade. Girolamo, desde já agradecer a você, dizer que, assim,
nós temos, como grande válvula propulsora do nosso programa, participações que acrescentem, e tanto a sua como a do seu Zé Guarda, e outros, Muriel, e todos os outros que acompanham o programa, essa propulsão vem tomando muito prazer, tá? Faz com que a gente acredite que nós estamos no caminho certo, que nós estamos dando nossa parcela de contribuição para que as gerações futuras, sabe, possam exterminar jamais, que é uma palavra que jamais a gente tem que pronunciar, mas que ela possa ser minimizada para que possa ser construída uma sociedade mais justa. Eu desejo e almejo, Geraldo, que as gerações futuras limpem as gerações de todo o mal, sabe? Que haja um prazer e uma construção de uma sociedade digna, justa e de convivência pacífica. Tá? Em relação às bandeiras, dizer a você que concordo com você, apesar de eu gostar da bandeira da Turquia, tá? Mas eu respeito. Exatamente, é questão de gosto aí, cada um gosta da bandeira do jeito que ela, né? Cada um tem seu gosto pela bandeira de preferência, assim como o time de futebol. Cada um tem o seu time de futebol e com certeza a bandeira do seu time é a mais bonita, tal, mas eu respeito. Também a bandeira de Israel é muito bonita e respeitada. São 7h18, você está acompanhando aqui na Rádio Souzense FM, o programa Espaço Aberto, a voz do trabalhador, uma realização do Sindicato dos Comerciários com o apoio da FETRACOM PBRN. Espaço Aberto, a voz do trabalhador. Apresentação, Osnildo Silveira e Kerlen Souza. Sindicato dos Comerciários, pronto para lhe atender. Nos momentos mais difíceis, sempre ao seu lado, sempre ao seu lado. O seu direito respeitado. Um sindicato forte e atuante, ao lado da categoria. Sindicato dos Comerciários, com você e pra você. Faça parte dessa história. Sempre lutando por melhores salários, lhe dando todo o suporte. Sindicato dos Comerciários, unidos somos mais fortes. Sempre lutando por melhores salários, lhe dando todo o suporte. Sindicato dos Comerciários, unidos somos mais fortes. Venha se filiar ao Sindicato dos Comerciários de Souza. Contamos com sede própria, com amplas instalações. A grande conquista dos comerciários, sempre em defesa da categoria, oferecendo diversos convênios nas mais diversas áreas. Rua Sinfrônio Nazaré, ao lado da UFCG, no centro. Telefone 3522-1457. Presidente Kerlen Pereira. Espaço Aberto. São 7h20 na cidade de Souza. Está de volta o programa Espaço Aberto, a voz do trabalhador. Quero mandar aqui, Oswaldo, um forte abraço a Ailton Lima. Ligou agora, tem muitas informações que traz da cidade de Salvador, né? Ele que participou do congresso da CTB, onde a central sindical se reuniu para fortalecer ainda mais os trabalhadores da sua base territorial. E aí, próximo sábado, Ailton Lima vai participar aqui juntamente do programa Espaço Aberto. Mandar um abraço aqui também a Laíde Davi. Por favor, me responda. Qual central que representa o Sindicato dos Comerciários de Souza? Alaide, nós somos filiados hoje à CUT. Tá certo? A CUT, mas aí, questão de central sindical, desde que ela defenda o trabalhador, como faz a CTB, como tem um bom canal, com a boa relação com os trabalhadores, com certeza nos representa também. E aí eu não sei qual é a intenção, às vezes
ele faz a pergunta e muita gente associa a CUT com o partido político. E eu prefiro desvincular uma coisa da outra. Assim como a gente sempre fala também que foi o Pato da Fiesp, que foi na rua, e é ele que financia a classe empresarial e financiou o golpe, né? A CUT não tem problema nenhum em fazer parte de um projeto político social. Na verdade, isso me faz ficar orgulhoso. O Isaac Oliveira, você está elogiando salário mínimo? Vocês vivem de salário mínimo? Eu não me lembro de ter feito nenhum elogio sobre o salário mínimo, não, né? Na verdade, o salário mínimo deveria ter um aumento, ele foi um decréscimo. Mandar um abraço aqui para a Estrela Vital, Francisco Assis Gugel, para Isaac Oliveira, como eu acabei de falar, a Vitória Rodrigues Soares, Estrela Vital, tem a Dalila Câmara, tem Murilo Fernandes de Andrade, Terezinha Maia de Carvalho, Gilmar Rodrigues, que diz fora Temer, fora PMDB, fora PSDB, vocês são atraso para o Brasil. Tem o Fernando Reis, queremos prova de que tudo foi levado contra Lula e Dilma Rousseff, porque disseram que roubaram. Cadê as provas? Disseram contra todos... Aliás, cadê as provas documentais contra todos desse governo federal? E desse governo federal, tudo que se diz tem provas, né? É provado. O Davi Lisboa Júnior, tem o Rômulo Marques, a Juliana Torres, Sandro Alves, tem o Walter Hermógenes, muita gente acompanhando aqui, ó, do nosso Facebook. E eu quero mandar um abraço também para o Laureano, lá no bairro André Gadelha, para Galego do Leite, que sempre nos escuta, Jorge França, na cidade de Patos, Remédios, lá na DCS, tem também a professora Janaína Melo, Fabiano Alves e a sua filha Marília, Hugo Beni, que eu digo que é o Beni Hairstylist Delivery, né? E Bené, da borracharia, o Jonas, da lanchonete Ebenezer, tem Mamédio de Roque, Adriano Dias, Marcos Hélio, lá da River, Sebastião do Franco, que está sempre nos ouvindo. Assim. Lá na cidade de João Pessoa, Dantas Consultoria e Assessoria Contábil, mandando um forte abraço. Está na escuta do programa. Socorro Gonzaga. Socorro Gonzaga, que ela tem... Agora me fugiu um pouco o nome aqui, mas ela tem um restaurante, né, de comidas naturais. Não esqueça hoje, né, de fazer a encomenda da sua salada. Ela que faz arroz integral, comida mais saudável, né, no estilo de vida. Qual o número do telefone, mais cara? Fitness. A Socorro, ela tem um telefone aqui, ó, do 9951 1518, né, para você fazer as suas encomendas até às 10h30, até às 10h30 da manhã. Comida saudável, de qualidade, é com Socorro Gonzaga. Podemos mandar um forte abraço aqui também para André, lá na cidade de Cajazeiras, que está nos escutando. Rogério Braz, em João Pessoa, que houve a eleição para a renovação da diretoria do Sindicato dos Comerciários de João Pessoa. E em outro programa, ou até mesmo mais tarde, a gente pode trazer aqui a participação de Rogério Braz, foi reeleito com 96% de aprovação dos comerciários da cidade de João Pessoa. Aldemir Moreno, bom dia, amigo, para você e Kerlen, na escuta. Um forte abraço, Aldemir. Muito obrigado pela audiência. Não podemos esquecer Eliabe, na cidade de Pombal. Jorge, na cidade de Patos. Raimundo Abrantes e Tony Galileu aqui em Souza. Socorro Gonzaga mandou as palminhas aqui, viu, Kerlen Souza? Tá certo. Depois a gente pega o texto, faz um texto bem legal aí para Socorro. Tem o Renildo Ivo também, que é lá de Senhor do Bonfim, da Bahia, também está nos escutando através do Facebook, na nossa transmissão pelo Facebook. Mas, Osnildo, são 7h26, a gente vai trazer aqui a participação dos doutores do escritório Marcos Inácio Advocacia, o Geórgio Petrúcio e o Marcos Casimiro, para a gente falar um pouco mais sobre a reforma trabalhista. Esse desmonte nos direitos do trabalhador. Vamos começar aqui por Geórgio Petrúcio. Fala mais perto do microfone, certo, doutor Jorge? Bom dia, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto.
Osnildo. Bom dia, João Antônio. Bom dia, meu colega Dr. Marcos Casimiro. É uma satisfação estar aqui presente, participando desse programa bem empolgante. Por sinal, eu estava aqui de lado, mas bem atento à discussão. Realmente está muito bom aqui. Eu, sinceramente, estou gostando até de ser ouvinte daqui de camarote. O programa Espaço Aberto aqui na Sousense FM realmente é uma iniciativa interessante, um canal de comunicação entre o trabalhador e a sociedade. Uma forma de orientar todos aqueles que precisam de alguma informação a respeito dessas mudanças legislativas que vêm ocorrendo nacionalmente, entre elas trabalhista, previdenciária, política, enfim. São áreas e, infelizmente, eu acredito que ainda venha mais se realmente a situação se mantiver da forma como está. Vou passar aqui agora para meu colega Dr. Marcos, dar o bom dia dele. Bom dia, Dr. Marcos Casimiro. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto, a voz do trabalhador. De antemão, parabenizá-lo pela sua formação e me sinto muito à vontade e muito emocionado em saber que a gente tem uma contribuição nessa construção e saber, e desde já, desejar muito sucesso e que você continue sendo esse rapaz que eu conheço de uma longa caminhada já. Seja bem-vindo. Obrigado, Osnildo. Meu bom dia a todos vocês, a João Antônio, ao Kerlin, ao amigo Luciano, que nesse momento deu uma saidinha. Obrigado pelas felicitações. A gente luta um monte para ser digno do reconhecimento das pessoas. E Osnildo é uma pessoa que está comigo há muito tempo, grande amigo. Quero parabenizá-los pela iniciativa muito bacana desse programa. É um programa que começa cedo, mas que tem uma grande força, é realmente uma ferramenta na mão do trabalhador. Aqui ele pode se expressar e mostrar sua indignação e também levar essa sua indignação ao sindicato, que é o seu maior representante. Então, meus parabéns por essa iniciativa. Muito boa. Muito obrigado, Marcos. Realmente esse é o objetivo do programa, participar nesse horário principalmente. A gente quer um público que de 6 horas ele já está se acordando para se preparar para ir para o seu ambiente de trabalho, que realmente os comerciários, trabalhadores de outras categorias que também nesse horário está se preparando para a labuta do dia a dia. Mas nós estamos aqui hoje para falar um pouco mais sobre a reforma trabalhista. Essa reforma que a gente chama de desmonte nos direitos dos trabalhadores. Queria que você falasse, Marquinhos, em linhas gerais, o que você vê com essa reforma trabalhista, já que foram 120 pontos de alteração na CLT, não dá tempo a gente falar tudo em um programa só, mas você faz umas linhas gerais aí, o que foi as principais alterações. Então, a reforma trabalhista, ela veio para mudar totalmente o cenário trabalhista nacional. Diversos direitos trabalhistas foram alterados a partir dessa reforma. É muito interessante que o trabalhador ele esteja atento a essas mudanças, porque é a partir daí que ele pode reclamar. São inúmeros pontos que foram aí alterados. Dentre eles está a questão da rescisão contratual, a questão das férias, a questão da mulher grávida que vai poder trabalhar em ambientes insalubres, que não poderia, questão de horas extras, de intervalo entre jornada, também a regulamentação do home office, que é o trabalho que se faz em casa, que não havia, também a contratação do trabalhador autônomo. São vários os pontos que foram alterados com essa reforma e que, infelizmente, meu amigo Osnildo, Kerlin, vocês que são militantes dos direitos trabalhistas, infelizmente é uma reforma que beneficia imensamente o empregador. Então, ela é boa e é ruim, depende da ótica de se ver. É boa para o empregador e é ruim para o trabalhador, infelizmente.
Ellen, um bom dia aqui para Abel Rodrigues, lá na cidade de Natal, para a Erailda Cirelli Rupp, em Porto Alegre. Doutor Marcos, é isso mesmo, a gente tem essa identidade dessa defesa e permanência na defesa dos trabalhadores. E aí, desde já lhe agradecer, tanto a você quanto ao doutor George, pelas palavras de incentivo, porque o objetivo do programa Espaço Aberto é levar essa informação, e a gente já tem uma pergunta na linha interna sobre essa Fabiana, lá do bairro Jardim Sorlândia 3. Ela foi demitida agora. A rescisão do contrato de trabalho dela será nas normas atuais ou já com a que foi aprovada na reforma trabalhista? A reforma trabalhista ela já foi aprovada, mas ela ainda encontra no período de vacatio legis. É um período de adaptação. Nesse período, todos os contratos rescindidos eles serão regulamentados pela lei atual. Então, caso ela só seria abrangida pelas as leis da reforma, pelas mudanças da reforma, caso ela fosse demitida na vigência já das leis da reforma. Então, o contrato dela permanece na lei atual. Ela será beneficiada até, porque ela terá o direito a 100% do FGTS, terá direito também, caso a demissão aí. Então, Marcos, só para a gente levar uma informação mais aplanada para os nossos ouvintes e nossos internautas. Vamos usar o caso de Fabiana, lá do Jardim Sorlândia 3. Na legislação hoje, o senhor disse que a rescisão do contrato será? Ela terá direito a 100% do FGTS, e a rescisão, a multa rescisória, ela receberá aí 40% do valor do FGTS, que será somado, né, a esse valor aí, e também terá direito ao seguro-desemprego, a depender do caso, né, porque a gente sabe que o seguro-desemprego tem alguns requisitos que são necessários serem cumpridos para determinar quantas parcelas o trabalhador irá receber. E, doutor George Petrus, a partir 13 a 14 de novembro que entra em vigor a reforma, como acontecerá, no caso de Fabiana, ela vai seguir as normas vigentes? No caso, se Ana, lá no Jardim Sorlândia 2, vizinho, for demitida, eu não sei a data exata, 11 de novembro. Porém, Osner, eu tenho uma questão em relação à Fabiana. Ela pode ter entrado de aviso prévio agora, por exemplo. Nós estamos no começo de setembro, e o aviso prévio, a gente sabe que ele é de 30 dias, mais 3 dias para cada ano, que ele tem na empresa, que pode chegar ao máximo de 90 dias, né, dependendo do tempo que tem na empresa. E se ela começa o aviso prévio agora e só termina também depois do início, realmente, né, da reforma trabalhista, vai ser em qual dos dois termos? No atual ou no que tiver vigente na real demissão? Kellen, com relação à sua pergunta, eu vejo de uma forma simples. A gente vai ter que pegar o fato gerador. Qual foi? O da demissão. O da demissão foi dentro do período da reforma? Não, foi antes. Então, as consequências podem até prorrogar, mas o fato gerador é justamente o da demissão. Se o da demissão foi hoje, então vai prevalecer a lei de hoje. Mas se a demissão for dada a partir do dia 11 de novembro deste ano, aí vai estar vigendo a reforma previdenciária, essa malfadada, até dizer o nome da lei, a 13.467. Então, essa lei, a partir de novembro, que vai começar a viger, ela já foi promulgada, ela já foi publicada, porém, como meu colega Marcos disse, ela está apenas numa fase de adaptação, o que a Justiça chama de vacatio legis. Então, se a demissão foi hoje, prevalece a lei de hoje, mas se ela for depois do dia 11 de novembro, vai prevalecer a reforma trabalhista. Dentro dessa reforma, doutor George Petrus, como será esse trâmite da questão da rescisão do contrato? Roginho, é o seguinte, essa reforma, como a gente disse, que vai prevalecer a partir de novembro, ela ainda, apesar de estar já aprovada, ainda é uma incógnita. Por quê? Porque a gente, por enquanto, só está trabalhando suposições, o que a lei prevê em tese. Na prática, a gente ainda vai sofrer um pouco as consequências. Como assim? Hoje, o trabalhador tem todos os seus direitos assegurados
com base na CLT, sem a reforma. Porém, depois da reforma, vai cair alguns requisitos, como o doutor Marcos disse. Vai diminuir o valor do FGTS, vai ser lançada a questão de receber o seguro-desemprego ou não do FGTS. A assistência por parte dos sindicatos para o trabalhador é o grande... vai sofrer alteração. A gente comentava antes, realmente é um fato bem interessante. Essa reforma ela vai tentar, veja só o que eu vou dizer, ela vai tentar tornar a relação de trabalho como uma relação civil. Como assim? O que o Estado está querendo com essa reforma é justamente interferir o mínimo possível na relação de trabalho. Mas como assim? A partir do momento que com essa reforma ela cerceia alguns direitos trabalhistas, como a contribuição sindical obrigatória. E qual é a consequência disso? Vai enfraquecer o poder dos sindicatos. Então, os sindicatos não vão deixar de existir. Porém, eles não vão ter a mesma força, porque a gente sabe que para o sindicato funcionar, ela precisa de recursos financeiros. Sem isso, nem sindicato, nem qualquer outro órgão ou qualquer pessoa vai poder se manter. Então, a partir do momento que ele cerceia aquela fonte de custeio dos sindicatos, eles vão, consequentemente, enfraquecer e a força que ele vai ter perante os empregadores também vai diminuir. Ou seja, o Estado está tentando minar de todas as formas os direitos do trabalhador brasileiro, enfraquecendo o sindicato, reduzindo seus direitos, aumentando os direitos dos empregadores, certo? Que agora eles vão ter uma carta branca para poder estipular, inclusive, alguns direitos, que é o que a gente chama de vai prevalecer o acordado do legislado. Então, a princípio, eu não vejo nenhum ponto, absolutamente nenhum ponto que venha a favorecer o trabalhador. Com exceção, como eu vinha comentando com o Dr. Marcos, do seguinte ponto, apenas das férias. Mas por que das férias? Porque antes você poderia só fracionar 2 vezes, e hoje você pode optar por 3. Tem realmente muitas pessoas que preferem passar só uma semana de férias. Para mais de 120 pontos de mudança. É a única vantagem que eu enxergo. Por incrível que pareça. Essa flexibilização na questão das férias. E mesmo assim é só uma questão de comodidade para o trabalhador. Para o empregador. E para o trabalhador que às vezes não, ele prefere não passar 30 dias ou 15 dias. Ele prefere fracionar essas férias em uma semana, no máximo 15 dias, e depois voltar a trabalhar. É a única. Olha, eu vendo essa questão da reforma, e aí eu ainda não tinha me aprofundado, até porque eu vi muita especulação, doutor Jorge, em relação à questão da reforma. Mas ontem eu iniciei nosso trabalho de estudo e de interpretação do que está acontecendo. E eu fiquei muito assustado, e aí às vezes até os miúdos se assustam muito com isso. Me assusto, porque eu sou sensível e sou muito, muito apegado àquilo que faz bem à classe trabalhadora. E quando uma coisa é ruim, ela me assusta, né, Kevin? E é uma palavra que eu uso muito, mas é porque eu não consigo ainda entender por que tanto mal feito à classe trabalhadora nesse país, doutor Jorge. Mas a palavra certa é essa mesmo, é um susto. Quando você vai pegar a reforma e você vai analisar direitinho, realmente é um impacto. Poxa, eu vou ter que reaprender, eu vou ter que estudar novamente tudo o que eu vi inicialmente sobre direitos trabalhistas para poder me adequar ao entendimento dessa legislação. E digo de passagem que as consequências ainda não vão vir só de imediato, elas vão vir também a longo prazo. Por quê? A gente vai, como eu disse, o governo quer que o Estado intervenha o mínimo possível na relação de trabalho. A dificuldade que vai dar aos tribunais para entenderem essa situação, escuta o que eu estou dizendo, vai demorar, vai passar anos e anos até que se haja um consenso sobre como aplicar, aonde aplicar, realmente qual seria a competência, se seria a justiça do trabalho ou a justiça civil, que vai refletir também na competência da justiça do trabalho. Exatamente isso aí, ó, a Laíde Davi, lá de São Caetano do Sul, de São Paulo. Ela pergunta, processo trabalhista muda alguma coisa? E ela refaz a pergunta. Um trabalhador que deu entrada em um processo contra a empresa, esse trabalhador vai ter os mesmos direitos que tem hoje, justamente em relação ao processo trabalhista, né? O que muda e...
Em relação à questão das custas processuais e tudo. Essa reforma ela é tão abrangente que ela engloba tanto o direito material, ou seja, aquele direito em espécie que acoberta o trabalhador, quanto o direito processual do trabalho. Digo e repito, o Estado quer interferir o mínimo possível na relação de trabalho, inclusive perante a justiça. Ou seja, até na relação processual trabalhista, o Estado interferiu dispondo alguns requisitos, alguns pontos que tentam barrar ao máximo a interposição de reclamação trabalhista. O trabalhador agora está sujeito a pagar custas, mesmo que seja declarado hipossuficiente, ou seja, que seja agraciado com a justiça gratuita. Porém, se ele receber alguma verba que venha poder cobrir, nem que seja os honorários periciais, aquela verba que ele recebeu vai ter que cobrir aquela perícia. Uma vez que, se na relação de vários pedidos feitos, ele decair em alguns e ganhar outros, vai haver essa equivalência. Então, ele corre o risco de pagar custas processuais, corre o risco de pagar pelos honorários periciais. Isso faz com que o trabalhador ele se sinta retraído e pense duas vezes, às vezes 3 ou mais vezes antes de entrar com a ação na justiça. É um retrocesso realmente. Ou seja, a Constituição diz que todos têm o direito de ir à justiça. Doutor George, mas aí, para quem está nos ouvindo e está nos acompanhando pelas redes sociais, e a Constituição Federal, como fica nessa relação aí com essa mudança? Muda-se uma lei e aonde a Carta Maior estabelece outra, como o artigo 8º, 7º e 8º da Constituição Federal, que são os direitos emanam dos trabalhadores e das relações de trabalho. Esse contrassenso em relação à legislação, como é que fica para a categoria advocatícia, sabe? Nesse inteirinho? É interessante sua pergunta, porque até agora recentemente, entrando já diretamente nesse ponto que você falou, essa questão dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição. Como eu disse, vai haver um confronto, realmente. Nós temos os direitos do trabalhador expressos no artigo 7º ao 11º da Constituição, que inclusive já foi objeto pela Procuradoria-Geral de ação de declaração de inconstitucionalidade justamente a respeito de um desses dispositivos que cerceia o direito do trabalhador de ingressar na justiça. É justamente o que eu acabei de falar, só que de uma outra forma. Então, vai haver sim uma demanda de ações questionando essa reforma trabalhista, a constitucionalidade dela, porque ela realmente fere alguns dispositivos que foram conseguidos depois de muita luta, muita batalha, muito sofrimento do trabalhador, e simplesmente de uma hora para outra conseguiu-se aprovar essa reforma praticamente sem discussão, sem haver uma abrangência de informação a respeito de como seria. Ô, doutor George, e aí, já que o senhor tocou nessa ferida aí de não escutar, nosso futuro doutor Diógenes Ferreira está mandando aqui uma pergunta. O ministro TST, Maurício Goulin, afirmou que a relação de trabalho passa a partir da reforma trabalhista a uma servidão voluntária. Como os doutores absorvem essa afirmação? Tá? Doutor Marcos Casimiro. Seria a volta ao feudalismo, onde as pessoas apenas servem para ter o mínimo. Talvez seja isso. Porque, veja bem, Osnildo, o trabalhador, que é a parte hipossuficiente na relação, muitas vezes, e a maior parte dos trabalhadores, é aquele que vive com o mínimo. É aquele que vive apenas com aquele pequeno salário. Então, ele é a parte que não tem, muitas vezes, condições de ingressar na justiça, que não tem, muitas vezes, condições sequer de constituir um patrono, no caso, um advogado. Então, Osnildo, fica complicado, porque todas essas mudanças, elas vêm a diminuir os direitos do trabalhador e, em segundo momento, ela amordaça o trabalhador. Ela diz o seguinte: se você puder entrar na justiça, que entre, mas você terá que pagar para isso. Inclusive, se ficar caracterizado aí, o doutor Jorge não falou, mas se ficar caracterizada a má-fé
a má-fé, entre aspas, né? Porque é complicado de caracterizar a má-fé, mas se ficar caracterizada, haverá uma multa para a parte que perder, que terá aí caracterizada a má-fé, uma multa entre 1% a 10%. Então, interessante, não é? Muitas vezes você tem direito à justiça gratuita, mas você será multado porque você deu entrada na justiça, porque você falou. O senhor falou em multa, e aí estou recordando a gente iniciou com uma reforma são muitos artigos, e uma das partes foi a questão das multas. Eu percebi que a multa baixou de 100% para 50%, não é isso? Se já havia o descumprimento do que era estabelecido pela Justiça do Trabalho ou pelos núcleos intersindicais de conciliação em 100%, ela agora é 50%. E aí flexibilizou mais ainda a questão do descumprimento da legislação. E aí essas questões nos deixam muito preocupados. E aí fica o alerta para você, trabalhador e trabalhadora, de que o Dr. George falou em relação à questão do imposto sindical. Há realmente... Kelly, nós temos participação no ar? Sim, você está com o Zandonaide. Está no ar. Bom dia, Zandonaide. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Bom dia, você. Seja bem-vindo, você está no ar. É só mostrar aqui o volume aqui baixo. Fica bem melhor, viu? Tira a microfonia. Bom dia, Kelly. Bom dia, Alcino. Abraço a João Antônio, que está na PEC. Parceirão aí nosso também. Abraço a esse companheiro aí que a gente conhece. Esse advogado aí bacana, doutor George. Faz tempo que a gente não se vê, mas eu estou muito feliz aí, escutando ele no programa, ó Deus de Kelly. Parabenizar vocês, que o programa está bacana. Programa de esclarecimento e de apoio ao trabalhador e a todas as classes que precisam de ajuda. Abraçar o doutor George aí, abraçar a todos vocês pelo programa. Programa decente, esclarecedor, amigo. Parabéns a você e a Kelly, dando voz ao trabalhador, que é o que a gente estava precisando. E, ó, viu, de Kelly, quando Lula falou da questão de democratizar agora também a mídia, as mídias, é isso aí, Ozinho, dar voz ao trabalhador, porque, infelizmente, essa nossa mídia está na mão dos grandes, de políticos, de pessoas que querem manipular as pessoas, Ozinho. E, para fechar aí, eu queria fazer uma pergunta ao doutor George aí, porque eu não estou compreendendo muito a questão, doutor George, a questão desse trabalho intermitente. Saber se esse trabalho intermitente, a gente assina carteira ou não? Essa é a minha pergunta. Um bom dia, deixa um bom dia para vocês todos e um abraço. Agradecer a vocês, Donai, pela participação, pela audiência e dizer, companheiro, que é essa a nossa proposta. É esse canal aberto para a classe trabalhadora, para os movimentos sociais e trazer também pessoas qualificadas para prestarem informações, porque nessa relação, doutor George, doutor Marcos, capital e trabalho, a parte realmente quem vai pagar arrebentar é a classe trabalhadora, porque as informações chegam de forma muito lenta, e aí eu tenho repetido muitas vezes aqui que a família do trabalhador tem que ficar antenada, sabe? O filho que muitas vezes está nas redes sociais e está passando de vídeo para vídeo, se atente a um vídeo que é de interesse à sua manutenção familiar, porque o trabalho do seu tudo, do né? pai, do filho, da mãe. A força que faz mexer esse país, movimentar esse país, é a classe trabalhadora e está sendo esmagada de forma muito... E aí nosso editorial hoje foi justamente isso, para acordar. Mas aí fiquem à vontade, a participação do companheiro João Donai. Em relação ao trabalho intermitente, só para trazer um comentário, interessante que os aprovadores da reforma trabalhista, da legislação trabalhista, diz que é uma modernização do trabalho. E tem esse trabalho intermitente, ele hoje existe. Algumas pessoas realmente fazem alguns bicos em alguns lugares. Eu conheço um trabalhador aqui que ele é locutor de manhã num programa, ele é locutor na porta de uma empresa pela manhã, à tarde ele está em outra, nos finais de semana em outra, à noite ele é segurança no bar. E a pergunta do Zandonai é se esse trabalhador ele vai ter carteira assinada, porque hoje não tem. Aí vocês respondem e eu quero
complementar o meu comentário depois. Eu queria agradecer a participação do Zona Night, mandar um abraço, realmente a gente está um pouco sem se ver, mas respeito muito o Zona Night, um batalhador também pelos direitos do trabalhador e amigo pessoal. Agradeço demais, Zona Night. Sua pergunta é bem interessante. Hoje, no Brasil, já existe relação de trabalho intermitente. A exemplo, os contratos de safra, para quem corta cana, por exemplo, são trabalhos temporários. O trabalho intermitente nada mais é do que esse trabalho temporário. Ocorre que hoje houve apenas uma redação específica na legislação trabalhista a respeito. Todavia, como eu já disse anteriormente, não há nenhuma vantagem nesse tipo de contrato. Veja só, ele pode ser de carteira assinada? Deve ser de carteira assinada. Todavia, veja a situação. O trabalhador que fica à mercê de um contrato de natureza intermitente fica à disposição do empregador sem receber. Ele só vai receber efetivamente pelo tempo trabalhado. Desse tempo que ele está à disposição, haverá a questão da exclusividade. Por quê? Ele vai ter que ficar naquela expectativa. Será que o trabalhador vai precisar de mim? Eu não sei qual o dia que ele vai precisar de mim. Não sei por quanto tempo ele vai precisar. Então, o empregador ele tem que comunicar com antecedência de 3 dias ao trabalhador. Doutor Jorge, como é que fica a questão de férias, 13º, recolhimento previdenciário nesses casos? Vai ser tudo proporcional ao tempo trabalhado. É justamente isso, é o que eu disse. Não há nenhuma vantagem, absolutamente nenhuma vantagem nesse tipo de contrato. A vantagem que vai ter é apenas para o empregador, que vai poder contar a qualquer momento que ele quiser. Ele regulamentou os bicos, né? Exatamente. Regulamentou os bicos, né? Porém, nessa questão, o trabalhador prestou serviço por 3 horas numa empresa, recebe proporcional aquelas 3 horas, recolhe a previdência daquelas 3 horas em relação às férias que você falou. O interessante que eu vi é que faz o registro do trabalhador naquela empresa. E depois de 12 meses, prestando serviço ou não, ele tem 1 mês, tem 30 dias que ele não pode continuar prestando serviço naquela empresa, que para ele é as férias. Então, o pior para mim, que acontece é o seguinte, regulamentou os bicos, beleza, mas também estendeu esse bico para todas as outras profissões dentro da empresa, para todos os outros cargos. Porque, por exemplo, a empresa pode contratar um vendedor nesses termos. Ele pode contratar um operador de caixa nesses termos. E aí, qual é a vantagem para quem hoje é operador de caixa? Que ele é contratado pela empresa, pelo serviço de exclusividade, presta seu serviço 8 horas por dia, terminou, vai para casa, tem um final de semana, o descanso semanal remunerado, tem tudo isso. E aí, quando ele é contratado um operador de caixa para trabalhar apenas 5, 10 dias durante o mês. E aquele proporcional de férias que ele teria depois de cumprir 15 dias dentro do mês, pelo menos a metade do mês. Ele teria aquele proporcional de férias de 1/12. E agora, sem ter. Então, a modernização trabalhista, o problema é que ela regulamentou uma coisa, mas ampliou para todos. E tem uma pergunta aqui que os comentários dos trabalhadores no Facebook é sempre de repúdio em relação a essa reforma. Mas o Eliabe Abrantes, lá de Pombal, está perguntando. No caso das rescisões homologadas nas empresas, com a nova lei, como os doutores veem o que diz respeito aos direitos trabalhistas? Surgirá facilidades nos cálculos errôneos, por exemplo? Com certeza, com certeza. Você veja, Eliabe, muito boa a sua pergunta. Você veja que a função do sindicato ela é justamente proteger o trabalhador e lutar pelos seus interesses. Então, o que ocorre? A gente sabe que muitas vezes há a negociação, sim, e o trabalhador ele fica constrangido a receber o que o empregador passa a ele. Então, como poderá acontecer essa rescisão de forma equânime, de forma justa, se não há quem proteja o trabalhador na hora que ela acontece? Quer dizer que, Marcos, no caso de Fabiana, né, João Antônio, ela foi demitida. A partir de novembro, a rescisão do contrato será
quitada entre empregado e empregador, sem assistência. Peraí. Deixa eu compreender. Deixa eu compreender. Vou fazer a interpretação de um trabalhador. Deixa eu compreender como trabalhador como isso vai acontecer. O doutor George é meu patrão, eu sou empregado, ele me demite, aí vou receber minha rescisão do contrato, ele paga do jeito que ele quiser, é isso? Ele vai poder pagar nos termos da lei, né? Agora, não há necessidade implícita de o sindicato estar por perto. E o que ocorre, a defesa do trabalhador, a única, seria ingressar na justiça para que seja caracterizado o abuso do empregador na hora da rescisão e que ele tenha seus direitos resguardados. A única forma que ele terá de fazer valer seus direitos será justamente buscando a justiça. No caso, os empregadores iam fazer as ressalvas, né? Que seja feitas as ressalvas. Os que reconhecem o direito vão pagar tudo direitinho. Mas aqueles que já são exploradores da mão de obra, essa alteração aí na legislação vai beneficiá-los e muito, né? Mas, Osnilton, quantas e quantas vezes a gente vê casos das mais diversas empresas, dos mais diversos trabalhadores, que inclusive, quando a gente vai fazer uma campanha salarial, a gente tem uma certa resistência daqueles trabalhadores que dizem assim, não, minha empresa paga tudo direitinho. E no ato da rescisão de contrato, a gente encontra algumas inconsistências. Um modelo mais claro, mais recente, é porque assim, nossa database é 1º de julho. E durante o mês de julho, nós ainda estávamos negociando o reajuste de salário. E só veio sair em agosto. Todas as rescisões de contrato realizadas no mês de julho, nós fizemos uma ressalva de que deveria ser feita uma complementar quando fosse corrigido o reajuste do salário. E aí o trabalhador tomou ciência no ato da homologação no sindicato. Se fosse na empresa, será que ele iria saber disso? Será que ele iria receber isso? Ou ele vai entrar uma ação contra a empresa para receber valores de diferença da rescisão de 100, 200, 300 reais no máximo? Kerley, o mais interessante para o empregador é justamente um ponto que eu achei altamente controverso. É a questão de o trabalhador que assina a rescisão não poder buscar seus direitos na justiça. Então, se ele assinou, perdeu. Faz valer o que foi assinado ali na rescisão. Quer dizer que a rescisão é o termo de quitação final. Permanente. Final. Meu Deus. Olha só, a Cristina Gonçalves, o interessante é que o termo de quitação da rescisão de contrato, ela quita o que você recebeu na rescisão de contrato, porém não encerrava os direitos trabalhistas, né? Teria ainda 2 anos para reclamar, o trabalhador para reclamar. Mas a Cristina Gonçalves, ela faz uma pergunta. Bom dia. Diante dessa reforma, como ficou os direitos da empregada doméstica? O que mudou? Logo agora que tivemos nossos direitos reconhecidos, teve essa mudança. Como fica para a doméstica? Edna Cristina. Dona Edna, fica da mesma forma que os demais. Hoje o empregado doméstico é equiparado como qualquer outro, tem os mesmos direitos e garantias. E vai sofrer também na pele as mesmas consequências de qualquer outro trabalhador brasileiro. Só complementando a questão que o doutor Marcos havia levantado, comentando com o Osnildo, hoje, como eu disse, a força sindical, ela, com a reforma, ela vai perder muito da sua capacidade de interagir, de intervir em favor do trabalhador. Hoje, para homologar uma rescisão, é preciso ser assistido pelo sindicato. Por quê? Porque o sindicato, como meu colega doutor Marcos disse, ele vai dar um suporte, uma garantia de que aqueles direitos, aquela rescisão está sendo feita da maneira correta. A partir de novembro, com a implementação da reforma, não vai ter mais essa obrigatoriedade da homologação perante o sindicato, nem de acordo individual, nem plúrio, nem coletivo. Ou seja, hoje, se uma grande montadora do Brasil quiser fazer uma demissão coletiva, ela tem que ter o aval dos sindicatos. Por quê? Para negociar, porque ele não pode simplesmente chegar e dizer, não, eu vou demitir, pronto. Não é bem assim, a legislação não permite isso atualmente. Porém, só para completar hoje, a partir da reforma, não vai ter mais essa obrigatoriedade da intervenção sindical.
Não, como eu disse ao senhor, eu estou lendo por trechos e fazendo os comentários, fazendo a interpretação, para que a gente realmente possa filtrar todo esse mal que foi feito à classe trabalhadora, mas eu vi as alterações do artigo 611, que é a questão do legislado, o negociado sobre o legislado. E aí, doutor George, me desculpa, eu vou discordar do senhor em relação à questão do imposto sindical. Eu, particularmente, sempre fui contra o imposto sindical, até porque, pela questão da proximidade com a CUT, a gente pregava que deveria haver, sabe, o direito à oposição da contribuição, certo? No caso dos sindicatos comerciais de Souza, e aí, Kerlen Souza, o senhor como presidente, tem que também ressaltar a importância de estar filiado ao sindicato, tá? Porque essa questão de estar próximo do sindicato, às vezes, não, mas você está defendendo a sua sardinha. Não. Eu, recentemente, abri mão de uma sardinha maior, porque eu preferi uma lata de sardinha menor, porque ela estava sendo achatada por um governo golpista. E aí vem a minha situação em relação ao artigo 611 dessa alteração, da CLT. É o negociado sobre o legislado. Os sindicatos que existem de fato e de direito, que têm sua representatividade, eu vejo que eles podem se sobressair em toda essa situação com uma alternativa que os sindicatos comerciais de Souza e os comerciais de Paraíba dominam muito bem, que é a negociação coletiva. Certo? Nós temos uma convenção coletiva hoje na Paraíba, a nível estadual, muito bem representada e muito bem fundamentada e respeitada a nível nacional. Eu vejo que a grande janela para os trabalhadores, no caso dos comerciários, é fortalecer o seu sindicato, estando filiado. E aí, eu faço uma pergunta ao senhor. Há nessa alteração aquele ponto de que só vai ter direito à convenção coletiva o trabalhador associado, ou todos continuarão, como a legislação hoje, tendo direito ao que está negociado perante os sindicatos? Imagina, eu concordo em parte com a sua colocação, eu só vou discordar só num pequeno ponto. Não é que eu sou a favor, contra essa questão da obrigatoriedade da contribuição sindical. O que eu disse era o seguinte, foi um retrocesso, por quê? A gente sabe que muitas vezes o trabalhador brasileiro ele é um pouco relaxado. Até, por exemplo, Kellen pode confirmar, você marca as assembleias e são poucos que comparecem, certo? Então, assim, mesmo havendo aquela filiação, aquela contribuição sindical mensal e a contribuição obrigatória, mas mesmo assim eles não comparecem. Por conta desse relaxamento é que muitas vezes acabam perdendo muito direito. Quando eu falei da obrigatoriedade, é só uma questão de imposição para ver se pelo menos motiva um pouco mais, quando se mexe um pouco no bolso, para ele poder questionar seus direitos. Eu concordo com o senhor. Concordo porque o trabalhador, ele é assim, ele não é só o trabalhador, não, é uma questão humana, de cultural. É cultural. De esperar que alguém consiga alguma coisa os benefícios sem ele para fazer ele, nada né? em troca. Exatamente. Quer um outro exemplo? Contribuição previdenciária. Muita gente que trabalha hoje na informalidade não contribui de nenhuma forma para a Previdência. Mas quando acontece algum fato gerador que venha a ensejar, por exemplo, uma incapacidade dele, ele vai querer bater a porta do INSS pedindo benefício. Ora, meu amigo, se você não cumpriu com sua obrigação, você vai exigir direito? Ou seja, por mais que ele tenha obrigação, ele não faz da contribuição previdenciária para lhe garantir direitos aos benefícios assegurados pela Previdência Social. Como fazendo um paralelo, da mesma forma a contribuição sindical. Como é que você vai cobrar do sindicato se você não contribui? Não, você tem que cobrar, desde que você faça a sua parte. Então, para a gente exigir direitos, a gente também tem que cumprir com obrigações. Foi só essa colocação. Não, perfeito. Eu quis provocar, porque muitas vezes, doutor Jorge, o trabalhador que está lá na ponta, que está chegando agora no seu local de trabalho, ele precisa estar representado. E aí eu me despi da parte de sindicalista, de apresentador, para me pôr no lugar do trabalhador e provocar essa sua reação. E eu acho que... E aí está aqui já a resposta. Murilo Ferreira de Andrade, lá no interior de Alagoas. Que programa esclarecedor. Sou do interior de Alagoas, cidade de Olho d'Água, das Flores. E amei a existência de um programa desses por aqui. Eu acho que o objetivo é esse. Desde já dizer a vocês, nós estamos na reta final do programa, já com os pastores aqui. Foi rápido. Estejam convidados para
para, nos próximos programas, nós darmos continuidade a esse debate, dizer da enorme satisfação em ter o doutor Marcos Casimiro na nossa bancada e o prazer de ver esse sonho realizado. E doutor George Petrúcio, eu também acompanhei um pouco assim dessa jornada, como os vizinhos na rua Silva Maris, seu pai Dorian e dona Fátima, são pessoas da nossa mais alta recordação e prazer de termos, sabe, convivido naquela rua e vivenciado Dona Maria e sabe, sua conversa tão saudosa, dizer que da minha satisfação, e Murilo aqui representa todos os nossos internautas antenados nas informações do programa Espaço Aberto. Desde já, me sinto já, Kerlen, contemplado com a participação, fique à vontade para... Exatamente, Elzinho. Agradecer a participação dos doutores George Petrúcio, doutor Marcos Casimiro, do escritório Marcos Inácio Advocacia, aqui no nosso programa, e com certeza abrir o espaço em outras edições para poder tratar um pouco mais sobre a reforma trabalhista. O tema é muito extenso, né? São muitos pontos que tiveram alteração, tem dúvida dos trabalhadores aqui que a gente pode responder pelo Facebook. Por exemplo, o Carlos Francisco, ele é da Prefeitura de Vila Velha, e ele diz que já ganha um salário base abaixo do salário mínimo. E com a nova lei, terá que retirar mais R$10, fez aquele comentário, né, que o aumento dele foi menor. Né? Então, as considerações finais de vocês, e no próximo programa a gente pode trazê-los novamente. A gente fica muito feliz de poder estar aqui esclarecendo algumas dúvidas, que foram muitas. Infelizmente, a gente não consegue alcançar todas as dúvidas e saná-las, mas é muito prazeroso estar aqui na presença de todos vocês, também levando uma mensagem, muito embora que não seja uma mensagem muito boa dessa reforma, mas que é muito interessante estar podendo chegar mais próximo do trabalhador e da trabalhadora para que ele tenha aí seus direitos resguardados. Fico muito feliz pela abertura do espaço aqui. Então, nós nos colocamos à disposição, com certeza, para quaisquer dúvidas e também para voltar. Será um prazer enorme voltar a este programa. Mais uma vez, parabéns pelo programa. Agora faça aí a propaganda, onde fica o escritório, telefone para contato. Então, fique à vontade. Passar aqui para o doutor Jorge fazer. Mais uma vez eu quero agradecer ao Osnildo, a Kerlen, e a todos que participaram do programa, mandando suas dúvidas e a gente tentando responder, logicamente, na medida do possível, até porque, como dissemos aqui, a reforma ela é bem ampla, muito abrangente, e não dá para a gente dissecar em 1 hora ou 2 horas. A gente passaria aqui dias e dias e vamos passar até anos discutindo essa questão da reforma trabalhista. Com relação a Edna Cristina, só reforçando, a questão da empregada doméstica. Hoje ela tem, como eu disse, os mesmos direitos e garantias de qualquer outro trabalhador brasileiro. Então ela foi equiparada a qualquer um, com questão de horário de trabalho, carteira assinada, seguro-desemprego, enfim. Da mesma forma que um trabalhador do comércio é um empregado doméstico. E essa reforma vai atingi-la também do mesmo jeito. Não vai distinguir ninguém, não. Todo e qualquer trabalhador brasileiro vai sofrer as consequências dessa reforma. Só com relação ao endereço, nós trabalhamos no escritório, realmente, Marcos Inácio Advocacia, que fica na rua Deocleciano Pires, número 3, ali bem próximo à Casa de Saúde Bom Jesus. E aquelas pessoas que se sentirem necessitando de informações, a gente vai estar lá de portas abertas para responder na medida do possível, certo? Tentando, de alguma forma, orientar as pessoas, até porque a gente precisa de pessoas orientadas até para um futuro melhor para o país. Então, deixo o meu abraço a todos e agradeço demais as considerações. Realmente a gente já conhece há um certo tempo. E fica aqui o meu abraço fraterno a todos. Bom dia. Osnildo, são 8 horas, 11 minutos, final do programa Espaço Aberto. Kerlen, bom dia, estou me sentindo muito bem, muito realizado, agradecer a Deus por todas as coisas magníficas que nos oferece, já com os pastores aqui. A Antônio José, lá na cidade de Mossoró, que disse que o programa é excelente, e aí eu também me sinto também, Antônio, realizado com todas essas frases e comentários de incentivo, e dizer que a luta continua
resistir. Kerlin, um forte abraço. Até o próximo sábado. Exatamente, Oswaldo. São 8 horas, 11 minutos. É final de mais um programa Espaço Aberto, a voz do trabalhador. Você continua com a programação da Rádio Souzense FM 87,9, com o programa Nova Vida da Igreja de Cristo, com o pastor Juvenal, pastor Camilo e o irmão José Hilton. Até o próximo sábado, se Deus quiser.